Aleluia. Aleluia. Graça e paz, Adriana. Seja bem-vinda. Minha amada esposa, seja bem-vinda. Aleluia. Vamos esperar o povo entrar. Rosineide Batista, esposa do pastor Egídio, seja bem-vindo. Pastor Gildo, meu amigão. Um abraço, pastor Gildo. Albanese, Eric, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar. Graça e paz, Adriana. Vamos aguardar o pastor João entrar. Vamos estar falando nessa noite a respeito da santidade nos dias atuais. É um tema muito importante para a igreja. E eu creio que será um tempo de crescimento para a minha vida, para a tua vida. Então fica atento para tudo aquilo que Deus quer acrescentar nessa noite. Estamos aguardando o pastor João, é um grande homem de Deus, um homem exemplar, um homem de referência. Então que você possa nessa noite abrir o seu coração para receber do Senhor. Amém? Então eu creio que será um tempo de crescimento, um tempo de avanço, um tempo de nós podermos estar desfrutando da palavra de Deus. Amém, amados? Então o pastor João já chegou por aqui. Eu vou convidar ele. Aleluia. Guardar. Glória a Deus. Graça e paz, meu pastor. Tudo em paz com o senhor, tudo bem com o senhor, com a sua família. Graça e paz, pastor Márcio. Tudo bom? Eu não estou lhe ouvindo. Vamos. Graça e paz, pastor. Está me ouvindo bem? Agora tá cortando um pouquinho, mas agora ficou bom. Graça e paz, alegria poder estar aqui. A alegria é toda Tocando nossa. aí. O senhor está bem, sua família está bem? Graças a Deus, estamos desfrutando da paz. Amém. Então, Shalom de Deus. glória a Deus por isso. Então, pastor, primeiramente eu queria lhe agradecer, pela sua gentileza de estar conosco nessa noite, compartilhando da palavra de Deus. Eu quero dizer ao Senhor o respeito, a admiração que nós temos, pelo Senhor, por sua família, por Janaína, Então, nós amamos a vida de vocês. E eu creio que não teríamos uma pessoa melhor para estar falando a respeito desse assunto de santidade pela vida exemplar que nós conhecemos que o Senhor tem. E o Senhor é bem defensor, dessa linha de os cristãos mesmo andarem em santidade, no fervor. Então, seja bem-vindo. Eu queria que o Senhor desse uma saudação às pessoas que estão aí conosco, E depois eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas a respeito desse tema, a santidade nos dias atuais. Amém. Graça e paz a todos, principalmente a Igreja de Galante. A alegria saber que vocês estão bem, a cuidado que estão tendo, representando a Igreja, Corpo de Cristo aí nessa região. Sempre é bom saber que tem pessoas sendo alcançadas por essa palavra. Cortou aí, congelou a imagem dele. Enquanto o senhor falava aí, congelou um pouquinho, eu acredito que não deu para ouvir, não, o que o senhor falou, não. Que ótimo. A sua...
A minha aqui também está normal. Então, eu disse que é uma alegria poder estar tocando, né, principalmente a igreja aí em Galante. Amém. Eu sei que não se limita só, a igreja está aberta e muitas outras pessoas estão participando, mas fico feliz por aquilo que está sendo feito aí por vocês, não só você, sua família, mas todos os irmãos que abraçaram essa visão e tem sido esse instrumento de Deus naquela região ali e traz alegria em saber que estamos avançando, proporcionando esse bem-estar que essa palavra tem proporcionado e a gente tem experimentado. Amém, meu pastor. Então, a alegria é nossa, o prazer é nosso, e eu creio que nessa noite Deus vai acrescentar nas nossas vidas, né? Então, eu queria Amém. começar, né, lhe fazendo algumas perguntas, né? Eu creio que, segundo a palavra de Deus, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, o Senhor, ele chama todo cristão à santidade, né? Ele termina no versículo 16, nos dizendo, sede santo, porque eu sou santo, né? Então, eu queria saber do Senhor, né? Nós sabemos que a salvação é um processo, é uma escolha, né? Você escolhe a salvação. Quando você aceita Jesus, você está escolhendo a salvação. Mas a santificação é um processo na nossa vida. Nós precisamos nos santificar todos os dias. Eu queria que o Senhor me falasse a respeito da importância, né, da santificação no corpo de Cristo para esses dias atuais que nós estamos vivendo, né, a importância da verdadeira santificação do corpo de Cristo, né, para esses dias atuais. Pastor, eu não ouvi, tá congelado a tela. Então, né, eu vou refazer a pergunta novamente. Como eu disse lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, todo cristão ele tem um chamado à santificação. Jesus Cristo ele nos chama e diz ser de santo porque eu sou santo. Né? Com base nesse texto e com esse chamado, nós sabemos que quando a salvação é uma opção, você escolhe entrar na salvação quando você aceita Jesus Cristo. Mas a santificação é um processo na vida de todo cristão. Né? Com base nesse texto e nesse processo que todo cristão tem verdadeiramente que buscar essa santificação, eu queria que o Senhor me falasse da importância nos dias atuais da santificação para o corpo de Cristo. Né? A importância da verdadeira santificação para o corpo de Cristo nesses dias atuais. Amém. A santificação é uma resposta, né, humana a essa abertura dada por Deus. Como você falou, o novo nascimento é um ato de Deus, que ele opera, é mais Deus fazendo do que a gente mesmo. Agora, a santificação ela é seguida. A Bíblia diz lá em Hebreus que a gente deve seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verdade. Então, deixa a entender que o processo de santificação está relacionado também à maturidade. Eu acho que é impossível uma pessoa chegar à maturidade se esse elemento santificação, ele não caminhar junto, ele não for desenvolvido. Então, daí a importância. Isso faz parte mesmo, é a nossa demonstração da nossa fome, da nossa sede por Deus, que não fica só em confissões vazias, eu amo a Deus, eu quero a Deus. A santificação é a prática dessa busca, quando você solta o comum e começa a abraçar o sagrado. Amém. Né? Então, é justamente isso, né? É isso que nós devemos buscar todos os dias, né? Certa ocasião, pastor, eu vi um comentário de alguém falou, né, que a igreja, ela deixava, gelou novamente. Então, certa ocasião, alguém falou que a igreja, ela deixava muito de lado, né, a questão do poder e buscava muito a santificação, né? Eu acredito que é impossível a gente... Oi. Pois não, Travou pastor? De novo. Travou de novo. Você voltou agora.
Amém. Para mim tá normal aqui, né? Mas aí eu não lhe escuto. Você fica congelado na tela. Ok, né? Então Eu não sei o deixa que. eu. Então, né? Eu estava dizendo o seguinte, né? Eu ouvi certa ocasião alguém dizer que a igreja ela deixava muito, né? Falava, pensava muito em santificação, buscava muito a santificação e esquecia o poder, né? Eu não concordo com esse tipo de pensamento, né? Mas a gente vê hoje em dia pessoas que elas procuram exatamente isso, né? Elas querem ver como é que eu diria, o extraordinário, né? Algo extraordinário, algo grandioso, né? O quanto isso é prejudicial na nossa saúde espiritual, quando nós deixamos de lado esse processo de santificação e ficamos buscando essas coisas, né? Porque Deus ele opera na simplicidade. Eu sei que Deus ele não ele pode operar no extraordinário, mas Deus vai operar principalmente na simplicidade, né? O quanto isso é prejudicial na vida do cristão, essa busca, que às vezes as pessoas elas buscam, na verdade eu acho que não é nem pela palavra, é busca mesmo por essa questão emocional de pessoas, de estar vendo essas coisas grandiosas, e eu acredito que Deus ele pode operar muito mais na simplicidade do que, né, eu posso até estar enganado, e eu queria que o senhor falasse a respeito disso, né, quando a gente deixa de lado essa busca pela santificação e busca só o poder de Deus, só o poder de Deus, isso é prejudicial, até que ponto isso é prejudicial na vida do cristão? Então, a gente não pode julgar, né? Mas eu acho que a palavra não seria buscar o poder, porque buscar o poder seria algo ligado a Deus ainda, né? Seria buscar mais experiências. Essas experiências que é confortável, né, para a alma, que emocionalmente deixa as pessoas bem assistidas, empolgadas, porque o poder de Deus mesmo, ele só pode ser adquirido mediante os princípios mesmo, e santidade é um, né? A gente vê todas as pessoas que, na tentativa de se aproximar de Deus, o comando de Deus era tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está acessando é santo. É santo. Quando buscamos a Deus com a intenção certa, mesmo que seja com esse comportamento, né? Às vezes é por inocência. Você tem uma sede genuína, mas foi educado assim, foi apresentado assim, é como você se apresenta nessa busca. Mas demonstra imaturidade quando alguém está falhando aí. Não, pode continuar, estamos ouvindo. Pode continuar, estou lhe ouvindo. Foi só pedir para me afastar um Amém. pouquinho do aparelho. Tá bom. Quando uma pessoa ela se limita, né, apenas a querer receber de Deus, eu gosto de dizer que num relacionamento a gente também tem que dar a Deus. Quando alguém só quer mover, né, só quer estar em ambientes para ter essas sensações agradáveis, ela está sendo apenas um consumidor. Esse relacionamento ele está injusto. Tem alguém só recebendo. Mas quando a gente ama a Deus e quer dar também a Deus, o que a gente dá a quem a gente gosta? Algo que lhe agrade. Amém. Santidade agrada a Deus. Quando eu quero agradar a Deus, eu preciso entender nesse processo, né? Eu preciso tirar coisas, soltar coisas que Deus não gosta em mim, que Ele não quer em mim. Isso mesmo. E eu amém. quero adquirir coisas que Deus quer em mim. Então é a nossa declaração de amor quando a gente corresponde àquilo que Deus tem como expectativa. Esse relacionamento de pessoas que só querem receber de Deus, só querem se sentir bem, só querem tirar vantagem sem nenhum custo, no mínimo infantil. E quando é no começo da faixa etária de criança, é aceitável. Mas quando isso se torna um estilo de vida, pode ter certeza que essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, vai lidar com a reprovação de Deus. Amém. Até mesmo porque a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço, né, pastor? E aquele que se esforça se apodera dele, né? Então, é exatamente isso, né? Eu queria que a gente tem alguns jovens, inclusive
jovens de Galã nos acompanhando nesse momento, né? Eu queria nós estamos vivendo um tempo hoje, pastor, do tudo pronto, né? Do pronto rapidamente, do instantâneo, né? E também tem essa questão da informática, tem essa questão da tecnologia, né? E qual conselho o senhor daria aos jovens, né? Para não deixar, para não perderem, né, o que Deus tem para a vida deles com essas seduções tão fácil que nós vemos hoje por conta da tecnologia. Qual o conselho que o senhor daria para esse jovem, né, na busca por esse processo de santificação, saber aproveitar o que é bom, porque tem a parte boa, essa que nós estamos utilizando agora é a parte boa, mas a gente sabe que tem uma parte negativa, né? No que diz respeito ao processo na vida de cada cristão, na busca pela santificação, de agradar a Deus. Qual o conselho o senhor daria para os nossos jovens? Então, por mais que o mundo, né, vá entrando em coisas novas, a Bíblia e Deus nunca estão ultrapassados. Amém. A gente não pode entender, não, é porque a Bíblia não contemplava esse momento que nós estamos vivendo, onde a modernidade. Não, os princípios não têm que se modernizar. Os princípios, eles estão lá para reger. A lei da semeadura, não importa a tecnologia, ela ainda vai ser a lei da semeadura. Amém. Como também da consagração, do temor. E a Bíblia fala que a gente deve ser um guardião do nosso coração. A Bíblia fala que a gente deve remir o tempo. A Bíblia fala que a gente deve ter cuidado sobre os nossos olhos, não contemplar coisa má. Está me ouvindo tranquilo aí? Está dando bem aí? Sim, estamos ouvindo. Tudo bem. Ok. Pode continuar. Não colocar coisa má diante dos olhos. Então, a Bíblia apresenta restrições, né, que são indicativos que eu estou acolhendo. Seria uma farsa da minha parte eu dizer que eu estou ligado a Deus, eu estou acolhendo as coisas de Deus, quando os meus passos estão diferentes daquilo apresentado por Deus. Então, cabe a mim mesmo examinar a mim mesmo. A Bíblia diz, examine a você mesmo, para ver se você realmente está na fé. O que é estar na fé? É estar em obediência à palavra, porque crer em Deus, a evidência é a ação. E se eu creio que Ele existe, e creio que a palavra é Deus falando comigo, eu não tenho mais a opção de desobedecer. Né? Tem um texto na Bíblia que a Bíblia diz, né, em Romanos capítulo 1, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. É o risco que essa geração está correndo, de ter conhecimento de Deus, mas trata ele de forma comum. Ele diz, não faça, a gente vai lá e faz e está tudo bem. Isso a gente precisa corrigir, porque essa influência, ela está nesse espírito que está operando no mundo. Como, aproveito até para apresentar nesse livro, que tem sido tão recomendado, e eu estou terminando de lê-lo agora, e ele fala exatamente isso. Acabei de ler isso. essa semana. Essa frieza que o mundo... Semana. Sim, eu vi. Essa frieza que o mundo está evidenciando sobre as coisas de Deus e tem respingado na igreja. Não há uma divisória que só o mundo está debaixo desse espírito enganador e doutrina de demônios. Não. Essa doutrina e esses espíritos estão agindo. E quem não se guardar vai ficando debaixo dessa influência. Então eu vejo muita leviandade no corpo de Cristo, que é resultado da influência dessas doutrinas de demônios, que é resultado dessa influência desses espíritos, né, que faz com que as coisas de Deus sejam tratadas de forma comum. Então a gente vê princípios sendo quebrados e as pessoas, não, mas eu estou ligado a Deus, eu amo a Deus, e quebrando princípios, como a gente diria, na cara de pau, né? Andando contrário, fazendo parcialmente, ignorando a parte principal. E se a gente for olhar, muitos estão vivendo uma vida genérica. Não é mais aquela vida
a essência da vida eterna, a original, conforme está na natureza de Deus. Então, cabe a gente ser um guardião. Para alcançar isso, eu tenho que ser um guardião do meu tempo. Então, eu busco em primeiro lugar o reino de Deus. O irmão Rega falava, ele disse que gostava de ler demais, um bom faroeste, né? Que na época dele era aquelas revistas, gibi, coisas que traziam essas histórias de faroeste. Ele disse, mas faz anos que eu não leio um, apesar de gostar muito, não tenho encontrado tempo para ler, porque a prioridade de Deus ocupou um lugar na minha vida que eu não quero soltar. Então tem coisas que são lícitas, mas quando a gente se torna um adorador, levando Deus a sério, a gente vai jejuar coisas. Amém. Para destacar a importância que Deus tem no nosso zelo por Deus. Então, meu conselho é que há muitas distrações, sempre houve, se não era uma coisa, era outra. Até jogar pedra em jumento era uma diversão que ocupa seu tempo, né? Para a gente que vivia lá na fazenda, correr atrás de galinha, tudo isso, tudo que tira você de Deus é uma distração. Seja a tecnologia, seja estar na praça conversando algo que não favorece. A gente percebe que no natural a gente tem uma resistência para as coisas de Deus. Quando a gente pensa assim, eu vou orar, se levanta uma contrariedade na nossa carne, né? Eu vou ler a Bíblia, se levanta uma contrariedade, porque a carne ela não tem prazer nas coisas de Deus. É por isso que a Bíblia diz que eu devo apresentar o meu corpo em sacrifício. Se eu vou querer servir a Deus, eu tenho que trabalhar essa consagração que preciso sacrificar. Não é um sacrifício danoso, não. Só faz essa seleção e o fruto é maravilhoso. Amém. O fruto do companheirismo, da maturidade em Deus, vale a pena qualquer distração. Entre um jovem para passar a tarde com Deus meditando e orando, e outro vai jogar videogame. Na hora da janta, senta para conversar quem está mais feliz. É verdade. É verdade. Independente dos tempos, né? Independente dos tempos, e uma coisa que todo cristão ele deve ter a consciência é que os princípios eles são inegociáveis. Os princípios da palavra, eles permanecem, eles vêm e eles são inegociáveis, né? Não há negociação para os princípios da palavra, né? E nem sempre, porque às vezes não há, porque isso é lícito, mas tem coisas lícitas também que nos afastam de Deus, que roubam esse tempo precioso que nós poderíamos estar crescendo e aprendendo em Deus. Muito bom, pastor. Né? Então, Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, né, ele fala dos tempos difíceis, né? Desses tempos difíceis que viriam, e isso se torna até inevitável que esses tempos venham, né? E eu queria saber do Senhor, né? Uma busca maior, uma intensidade maior na nossa vida com Deus, né? Eu acredito que ela vai nos guardar, ela vai nos proteger, né? Nós vamos permanecer firmados se nós intensificarmos mais essa busca pelo Senhor, né? Mas a gente também vai ver muitas pessoas e até pessoas queridas dentro da igreja ficando para trás, infelizmente, né? Como nos equiparmos para enfrentar esses dias difíceis, né? A santificação, o processo de santificação, a busca maior pela santificação, um fervor maior, uma busca maior pela palavra, porque também a gente vê pessoas que elas não são equilibradas, ou elas leem demais a palavra e se esquecem de oração, ou elas oram demais e se esquecem da palavra. Nós sabemos que um equilíbrio, né, vai nos manter num ritmo seguro, né? O que o senhor me falaria a respeito disso, né? Desse equilíbrio para a vida de cada cristão, de como equilibrar a sua vida. A vida cristã, ela é abrangente, né?
muitas pessoas erram, e é aí onde a classificação para alguns de religiosos, essa pessoa é religiosa, ou seja, que se apegou a um comportamento repetitivo, até certo, mas se tornou uma bandeira de luta que só fica naquilo. Como você disse, às vezes alguém que estuda demais é algo bom, é uma virtude, mas não podemos ignorar que tem outras coisas que também tem que ser avaliada, como oração, como até mesmo a prática desse conhecimento, porque só informação vai deixar você soberbo, né? A informação é para se extrair o conhecimento, e o conhecimento levar a uma prática, a uma conduta. Existe a questão também do acolher a palavra, porque às vezes as pessoas têm a letra da palavra, mas elas não têm a revelação. Então a palavra não está alimentando, não está iluminando, e a vida de Deus também nisso não se manifesta. Eu estava ouvindo hoje uma mensagem de T.L. Osborne, e ele falou, né, que achei muito interessante, não tinha ouvido isso ainda dele. Ele disse que se converteu e casou muito cedo, acho que ele tinha 18, 17 anos, a esposa, e eles frequentavam uma igreja, e ele atendia toda a recomendação da igreja, né? Era um membro muito fiel, pregava muito eloquente, mas limitado naquela caixa, e só repetir aqueles passos tradicionais. E ele foi enviado como missionário. Quando chegou na Índia, ele disse: essas coisas lá não funcionou, não. Só ter essa vida modelada assim não funcionou, não, porque faltava a experiência viva com Deus. E quando ele voltou para o Brasil, frustrado, né, querendo respostas, o que aconteceu, Senhor, ninguém aceitou a gente. Ele teve uma revelação de Jesus, uma visão, e depois ele teve a revelação. Isso fez ele pregar de uma forma mais simples, mas bem mais eficaz, né? Ele antes via na eloquência, no gritar, no falar alto, como uma desenvoltura boa de um ministro, de um crente fervoroso, mas que não tinha poder. Quando ele teve uma revelação de Jesus, ele disse que agora não precisava mais gritar. A convicção fazia com que ele tivesse uma firmeza e voltou para o campo missionário, e foi o sucesso que foi. Então precisamos ter esse cuidado. Às vezes a gente está repetindo regras. Vou orar o dia todo. Mas esse orar o dia todo vai te deixar vaidoso ao ponto que você vai fazer comparativo e agora vai se sentir maior do que as outras pessoas. Eu digo, tem uma coisa faltando aí. Tem um elemento que não é de Deus aí. Se estudar demais faz de você um doutor para ficar soberbo, julgando quem está certo, quem está errado, tem uma coisa aí, né? Às vezes nós não estamos acolhendo com mansidão a palavra e ela não está operando essa transformação. Então essa busca a Deus, ela é equilibrada. Eu tenho que ver como é que eu estou andando em amor. Tem muitas pessoas cheias de conhecimento, mas não andam em amor. Estão em arrogância, em soberba, em egoísmo. A palavra não está penetrando. É como o pastor Bandi falava, é como jogar água nas costas de um pato. É impermeável, não entra, amém? Escorre. Tem gente que é impermeável à palavra, por mais que tenha contato. Então a gente tem que julgar a gente mesmo. Como é que eu estou em amor? Como eu estou em misericórdia? Como eu estou em perdão? Como eu estou em compaixão? E essas avaliações mostram a área onde você precisa trabalhar, porque é o conjunto, né, que faz você ter confiança diante de Deus. A letra da palavra não te deixa confiante diante das circunstâncias, não. Pode te deixar até confiante diante de uma plateia, que você sabe argumentar, sabe aonde está o versículo, mas diante de uma circunstância não deixa, não. O que deixa você forte diante de uma circunstância são as convicções que você desenvolveu através daquele conhecimento. Aleluia, glória a Deus. Isso mesmo, pastor. Eu queria deixar o senhor livre agora, né,
para que o Senhor nos trouxesse uma palavra. Então, o Senhor pode ficar livre nesse tempo que nós temos aí, trazer uma palavra ao nosso coração, aquilo que Deus colocou no seu coração, né? Então, eu queria que o Senhor nos abençoasse ainda mais, né? Trazendo essa mensagem que Deus colocou no seu coração para a gente poder crescer e avançar nesses dias difíceis. Amém. Tem algumas coisas que têm vindo, eu tenho compartilhado isso já em algumas lives que eu tenho ministrado, mas é aquela mensagem do momento, né, que está me alimentando, e a Bíblia diz que aquilo que chega aos nossos ouvidos, a gente deve falar dos telhados. Amém. Então, cada oportunidade que eu tenho tido, tenho dividido com os irmãos alguns pontos que a gente precisa estar considerando, né, dentro desse momento, que é um momento novo, né, é um momento sério, e que revela a veracidade das Escrituras. Nós entendemos que isso não faz parte ainda, né, daquele processo que a Bíblia apresenta, coisas maiores estão mais na frente, mas já é um bom ensaio para a gente entender como essas coisas, elas têm possibilidade de acontecer e vão acontecer. Eu tenho dito que até dezembro do ano passado, para muitos e para quase todos, até mesmo a gente mais experiente, por mais que a gente ouvisse tempos difíceis, a gente olhava, estava tudo bom, governo bom, a prosperidade, saúde, família, a igreja crescendo, e você fica perguntando, como é que vai ser esses tempos difíceis, meu Deus, né? Porque está tudo funcionando tão direitinho, as nações prosperando, aparentemente um relacionamento de paz, e você vê a ciência, as pessoas dominando, cura disso, cura daquilo, e você pensa que aquilo que a Bíblia diz vai ter um pouquinho de dificuldade para se cumprir. Aí você se depara com uma circunstância onde os países ricos não têm respostas, os países desenvolvidos não têm respostas, os homens poderosos não têm resposta, ou seja, ninguém na face da Terra está tendo resposta para um pequeno vírus imperceptível que está colocando todo mundo de joelho. Por mais que isso não seja um sinal, né, daqueles que Jesus estava dizendo lá, porque ainda estamos nesse processo, né, desses ensaios, mas já me dá a entender que estamos muito perto. Então leva uma responsabilidade que eu preciso levar a sério. Eu tenho dado esse exemplo, né, como você ir numa autopista, uma BR, e você duplicada, e você diz, meu Deus, que pista boa, mas o GPS avisou, quando estiver faltando 10 quilômetros para chegar no destino, a estrada está esburacada. E você nem consegue entender como aquela estrada tão boa vai ficar ruim. Mas quando você chega no primeiro buraco, e dá aquela batida, pode continuar, pastor. Voltou aí. Parou aqui. Para vocês. Voltou, né? Quando chega naquele primeiro buraco, aquela sensação. Começou. E o motorista, daquele momento em diante, ele não dirige mais do mesmo jeito. Ele agora dirige com a consciência. Começou o tempo difícil. Então, essa é a sensação que eu tenho como igreja. Começou. E daqui para frente, a forma de dirigir vai ser diferente. A forma de ser crente deve ser diferente. Convém nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas. Precisamos criar uma estrutura de força, porque coisas maiores estão aí na frente. Na verdade, estamos lidando com a misericórdia de Deus, que essa circunstância se apresentou, dando a gente essa oportunidade de se fortalecer. Porque eu vejo essas oportunidades de estar nas casas, né, cada um com a sua família, como um bom tempo da gente corrigir coisas. Eu acho que aquele primeiro comando lá, que Deus fala, né, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,
eu acredito que a gente está nessa fase de humilhação e que a gente precisa entender ela. Não é, né, não é fora de contexto, porque no Novo Testamento diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Essa humilhação é você se deixar ser avaliado pelo crivo de Deus. Não por essa, como a gente fazia, cada um sua autoavaliação. Não, tá bom, eu estou errando nisso, sou fraco nisso, mas Deus é misericordioso. E a gente dava uma nota boa para a gente mesmo. Não, chegou a hora da gente se humilhar e deixar Deus nos ajudar nessa avaliação. Onde há fraqueza, onde precisa haver conversão, onde precisa haver mudança, mesmo que seja dentro do que Tiago diz: chore as vossas misérias, né? Aquilo que está lá é um ponto de resistência, é um ponto de impedimento ao crescimento. Deus precisa de filhos adultos. Deus trabalha para ter uma igreja, como diz lá em Efésios, né? Apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A gente tem que se deixar ser levado para esse padrão que Deus precisa da igreja dele. Eu acredito que aqueles que oferecerem resistência e não querer se enquadrar nesse padrão do que Deus quer de uma igreja, eu não sei o que vai ser. Mas, pelas perspectivas da Bíblia, é sofrer o dano, né? É não vencer as próximas etapas, é não atravessar, porque às vezes as pessoas elas relaxam. Elas dizem assim: não, porque eu sou crente, eu vou ser salvo. Porque eu sou crente, eu vou ser preservado. Porque eu sou crente, eu vou ser livre da angústia. A Bíblia não diz isso, no sentido de ser evangélico, né? O fato de ter nascido de novo. Não, você está dentro, você tem direito, mas ainda se faz necessário usar a sua fé, ainda se faz necessário usar a sua consagração. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E o que não habita? Né? O que não habita vai ter um resultado diferente. A Bíblia diz: se apegue com mais firmeza para que não se desvie. E o que não se apega? Né? Seguir a paz com todos e a santificação. E o que não segue? Vai ter o mesmo resultado? Vai não. Então, eu e você precisam entender: estamos entrando num tempo em que as coisas precisam ser levadas a sério. Então, esse tempo de quarentena, alguns estão desperdiçando, né? Só dizendo: vai passar mesmo. Acredito, logo, logo a gente vai estar superando, as coisas vão voltar aparentemente ao normal. Mas como você vai sair dessa quarentena? Mais fraco, o mesmo ou mais forte? Vai depender das suas escolhas, porque o tempo por si só não produz crescimento. Então tem pessoas que não estão fazendo nada, só estão deixando o tempo passar. Vídeos engraçados, programação, noticiário, conversas, passeios, só nesse segmento natural. E nada do espiritual está sendo empenhado esforço, né, para esse momento ser proveitoso, para essa estrutura alargar, né, para crescer, se fortalecer, para ser achado adulto aquilo que nos pertence, a herança. E herança não é só os benefícios, né? Às vezes a gente é como um menino, que a gente vê a herança: somos herdeiros de Deus. Sou abençoado, sou próspero, sou curado. Mas ser herdeiro é também ser responsável. Quando um pai, né, deixa uma herança, o que ele mais quer são filhos responsáveis. Não para gastar aquela herança, mas para administrar ela na continuidade. Quando Deus fala num herdeiro, ele não está falando num consumidor que vai lá só pegar para receber. Ele fala também de alguém adulto. O alimento sólido é para os adultos, aqueles que pela prática estão exercitando as suas faculdades. Deus trabalha para que todos cheguem à perfeita varonilidade. Olha que Deus trabalha para nos conduzir a esse patamar. Aqueles que oferecem resistência para esse aperfeiçoamento, eu não sei o que vai ser. Eu só sei que não vai ser o plano de Deus. Porque Deus, ninguém zomba de Deus. De Deus não se zomba.
Deus não pode dizer uma coisa, a gente, não, Deus está gaga, a gente não faz e ainda vai ter o mesmo resultado. Não, o critério de Deus é sério, né? Então, cabe a gente aproveitar esse tempo mesmo, né, para empenhar. Eu acredito, muitos ministérios estão sendo gerados nessa quarentena. Tem muitas pessoas que nem sabiam que tinham chamado. E durante esse tempo que estão usando de consagração, estão recebendo convicções da parte de Deus, Amém. Instruções da parte de Deus, por causa do coração delas para com Deus. E quando as coisas voltarem à sua atividade, eu creio que muitos ministros que identificaram, né, e foram despertados para a seriedade da vida em Deus, vão se posicionar dando respostas favoráveis. Amém. Então nós vamos ter esse grupo que Deus gostaria que fosse todos. E pode ser todos, porque não tem nada a ver com chamado, não tem a ver com chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Não é Deus vai se chegar e você responde, não, é o contrário. Aquele que se chegar, Deus se chega. Amém. Então, meu conselho, e finalizando, né, essa parte, Deus não foi pego de surpresa. Isso não é novidade para Deus, né? Deus já se antecipava e a estrutura que Ele nos deu não deixa falta. Não vos deixarei órfãos, né? Voltarei para vós, eu enviarei outro Consolador para que fique convosco. Já se antecipando em uma provisão, deixo-vos a paz, né? Ele fala, no mundo vocês vão ter aflição, mas em mim vocês vão ter paz, né? Por isso tenha bom ânimo. A paz é uma provisão de Deus. Mas eu pergunto, como é que a paz ela é acolhida por a gente? Porque Jesus disse, na casa em que chegar, declare paz. Paz é um poder. Aí ele disse, aqueles que receber, a paz pousa. Mas aquele que não receber, a paz volta. Então não é uma questão automática, eu sou crente, eu tenho paz. Não, a paz está disponível. Se você receber, ela pousa e produz o efeito. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o coração e guarda a mente. Uma pessoa que está assistida pela paz, ela está preservada de medo, ela está preservada de desespero, ela está dentro, né, de uma condição espiritual que a sustenta animada, com bom ânimo. Agora, como é que a paz ela vem? Né? A Bíblia diz que graça e paz são multiplicadas pelo conhecimento de Deus. Então, como é que aumenta a paz? Conhecendo Deus. Amém, isso mesmo. Uma pessoa não vai aumentar o seu nível de paz só assistindo o jornal, né? O número de Covid. Não vai. Ah, mas eu sou crente, eu estou na igreja. Mas você está colocando coisa má diante dos seus olhos. Você está flertando com a morte, né? Porque você está dando ouvido à base de comunicação, à estratégia dela, que é gerar o medo e dizer que ela é maior do que Deus. Porque quando um crente fica com medo, é porque a ameaça é maior do que Deus. Porque se não é maior do que Deus, nós estamos guardados. Então, como paz aumenta? Pelo conhecimento de Deus. Como paz aumenta também? A Bíblia diz que a inclinação do Espírito dá para a vida e paz. Aquilo que nós estávamos falando, santificação. Quando a gente inclina para o Espírito que tem prazer em Deus, que ama Deus, que quer Deus, essa inclinação para Deus também vai resultar em paz. E essa paz que a Bíblia diz, Deus conserva em perfeita paz aqueles cujo propósito está firme. Amém. Então, temos a provisão, mas há uma responsabilidade em adquiri-la. De forma leviana, irresponsável, só o fato de ser evangélico não coloca você desfrutando destas coisas. Precisamos usar da oportunidade
e respondermos com a nossa responsabilidade de busca, de valorização, de adoração, de reverência, de obediência, e aí sim nos enquadramos. Os que crê não serão decepcionados. Amém. Amém. Isso Amém. mesmo. Glória a Deus. Né, pastor? Me diga uma coisa, o senhor acha que o senhor crê que chegou esse tempo mesmo que se verá a diferença de quem serve e de quem não serve a Deus? Essa palavra, ela está se cumprindo nesse tempo? Esse é o tempo mesmo de nós vermos realmente quem serve e quem não serve a Deus. É como eu falei, né? Deus, na verdade, está sendo misericordioso e esse tempo está nos dando a oportunidade de ajustar e vai dar para a gente sair fora sem essa nitidez ainda. Mas eu acredito que daqui para frente, da forma que as coisas vão se apresentar, essa distinção vai ficar cada vez mais nítida, porque os tempos serão difíceis. Então, essa forma de diversão que as pessoas estavam acostumadas, tá tudo bem, graças a Deus, que alegria, que fartura, que bem-estar na alma, pelas informações, pelos resultados naturais, eu acredito que vai ter outra leitura. A gente só vai conseguir se divertir mesmo no espírito. Porque a Bíblia diz, não atentando nós nas coisas que se vê, porque as coisas que se vê são temporais, ou seja, pode estar bom agora, mas depois não está. Pode estar ruim agora, depois não está. Isso varia, fica com essa variação. Agora, Deus está nos convidando para essa plataforma, né, do Espírito, que envolve mesmo essa maturidade. Então, você vai aprender a viver contente em toda e em qualquer situação. Amém. Eu sei que aquela realidade que Paulo vivia, né, por escolha, por querer obedecer a Deus, mas dentro do plano que Deus tinha para o apóstolo Paulo, colocava ele debaixo de uma pressão constante, ao ponto dele dizer, perigo na estrada, perigo entre os irmãos, perigo com os estrangeiros, né? Perigo em todos os lugares, lidando com a escassez, a ameaça da falta, tendo que crer. Você percebe que ele na alma dele, ele lidava com uma pressão constante. Mas como ele não estava nessa base do que se via, ele estava na base do que não se via, ele disse, eu aprendi a viver contente. Então eu tenho essa concepção. Aqueles que forem achados maduros vão se divertir nesse tempo. É um tempo de diversão espiritual. E você vê a palavra se cumprindo, também no quesito manifestação. Não é só circunstância, não. Não é só problemas, não. É manifestação do poder de Deus. Deus vai ser visto nesses últimos dias em grandes feitos, em grandes obras, em grandes realizações. Amém. E isso é divertido para quem está envolvido no processo. Então, amém, os crentes praticantes vão se divertir muito, né? Eu acho que para Paulo e Silas ter levado açoites e estar preso no tronco, eu digo, tem diversão nisso? Na alma? Não, na alma é... Congelou de novo. Aquela cadeia, as portas serem abertas, ver a conversão daquele carcereiro, aquela família ser salva, depois as autoridades da cidade ser constrangidas, ou seja, quando Deus entrou em ação, houve algo espetacular. Aleluia. Então, crente vai se divertir muito nesses últimos dias, amém, porque Deus vai intervir em muitas situações. Agora, amém, para aqueles que souberem viver essa realidade, não atentando nas coisas que se vê. Amém, pastor. Tempo precioso, né? Se o senhor me permite, eu queria lhe fazer uma pergunta fora desse contexto, né? Na verdade, né, eu queria saber, né? O senhor carrega um título, né?
e talvez para alguns seja um título pesado, né? O título de pastor dos pastores, né? Como é para o Senhor, né? A pessoa de João Roberto, né? Como é para o Senhor, né? Ter tamanha responsabilidade, né? Ter eu creio que olhando assim de fora a gente alguém possa dizer e achar que seja pesado, né? Mas como é para o Senhor? As coisas de Deus, elas não são pesadas, né? É como ser pai. Muitas Amém. vezes um jovem, ele está lá, e se ele começar a pensar como solteiro, rapaz, ser pai é muito difícil, ser pai eu acho que eu não vou conseguir, não. Mas quando a criança nasce, a capacidade vem junto. É só ele responder aquela responsabilidade, viver, ter cuidado de ser responsável, e a paternidade começa a operar o seu efeito, né? A gente tem visto pessoas simples, muitas vezes sem nem ter uma educação, sem ter tantos recursos, e a paternidade funciona exemplar, porque isso Amém. flui espontaneamente. É como chamado. Ser pastor de uma igreja tem nada que deixe você sobrecarregado. É uma capacidade que só faz você só precisa ser firme, fiel, se manter consagrado, e isso vai manifestando. Essa condição de poder influenciar ministros é a mesma coisa. Ficar firme, ligado a Deus, e deixa o dom que Deus quer transpirar através de você tocar pessoas, seja salvando, seja edificando, seja socorrendo. É só ficar vivo e consagrado e o resto acontece. Amém. Glória a Deus. Que tempo precioso, pastor. Que tempo maravilhoso poder estar ouvindo o Senhor, crescendo e aprendendo ainda mais, né? Eu queria, né, mais uma vez, né, nesse tempo, agradecer ao Senhor por sua disponibilidade, né? Agradecer por tudo que o Senhor acrescentou na minha vida, como família, na minha casa, na minha família, né? Eu lhe tenho verdadeiramente como o meu mentor espiritual e o exemplo, não só o Senhor, como Janaína, né? Então eu queria realmente lhe agradecer, né? E glorifico a Deus por sua vida, né? Pelo seu ministério. E eu creio que, né? Um tempo o Senhor vai viver um tempo diferente, realmente, né? E um tempo de muito poder na sua vida é o que eu estou crendo para esse Amém. tempo. Um tempo onde pessoas serão tocadas e serão abençoadas e terão as suas vidas transformadas por causa da unção que Amém. está sobre a sua vida, né? Então eu creio Seja que assim. talvez, né, alguém pense que esse tempo de uma forma equivocada tinha esse pensamento que foi um dano para a sua vida, né? Mas eu creio num avanço tremendo, num crescimento tão grande no seu ministério, onde pessoas verão a glória de Deus através da sua vida, da sua família, como realmente nós estamos. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento pessoal, né? O quanto eu sou grato por cada ensinamento que o Senhor me trouxe, por cada palavra que o Senhor me trouxe e por cada exemplo, né? Muitas vezes, sem dizer uma palavra, a gente olha para a sua vida e a gente aprende, né? Então, eu glorifico ao Senhor e sou muito grato a Deus por sua vida, né? Eu queria, nesse momento, que o Senhor deixasse uma saudação para todos que estão conosco, né? E eu já, desde já, deixo aqui o meu agradecimento e o quanto eu sou grato realmente por tudo que o Senhor, por todo o trabalho, né? Que o Senhor presta ao corpo de Cristo e tem prestado às nossas vidas. Então, eu sou muito grato por isso, né? Mas eu queria Amém. que o Senhor deixasse aí uma saudação e se despedisse de todos que estão conosco. Nós já estamos chegando ao final, né? Faltando apenas 6 minutos. Eu queria deixar esse tempo para o Senhor se despedir. Bom demais. É a alegria, né, poder estar tocando. Já tinha vontade mesmo de estar com vocês fisicamente, indo lá na igreja, mas não foi possível, né? Foi parado aí por esse processo, mas estamos chegando através desse meio. Amém. Agradeço pelo carinho, tenho visto algumas mensagens das pessoas postando aí, obrigado. Estamos juntos, somos uma família.
deixando mesmo Deus conduzir para esse aperfeiçoamento, para as grandes coisas que nós, como igreja, corpo de Cristo, filhos de Deus, vamos estar realizando. Então, seja um guardião daquilo que Deus confiou a cada um, né? Seja diligente, queira mesmo essa aproximação de Deus, porque vale a pena, não é desperdício, não é prejuízo. Graça e paz são multiplicadas pelo conhecimento de Deus. Amém. Desejo mesmo que a gente saia mais forte, mais experiente, e que nosso nível de dedicação, não só na vida de oração, mas de atuação, de querer mesmo entender a necessidade que esse mundo tem. Me traz, né, um desconforto no espírito, ver essa estratégia, né, de Satanás de estar ceifando pessoas na solidão, onde não pode ser socorrida com a palavra, não pode ser evangelizada. Isso é um desastre, irmãos. Então, quando essas portas forem abertas, não espere mais não, vamos evangelizar, vamos alcançar as pessoas, porque muitas dessas pessoas, se tivessem sido evangelizadas, no leito da morte, estariam fazendo decisões por Jesus. Muitas delas nem sequer ouviu falar de Jesus, porque eu e você se limitava só aos nossos cultos agradáveis, sem lembrar que tem um mundo que foi entregue à nossa responsabilidade. Amém. Amém, pastor. Então, um tempo enriquecedor, né? Muito obrigado mais uma vez. Transmita o nosso abraço. Amém. A Janaína, né? A toda a sua família, né? E quando as coisas se normalizarem, né? Com certeza nós vamos estar fazendo um convite para o Senhor estar lá conosco fisicamente, para nós podermos desfrutar da sua unção e fazermos uma grande festa naquele lugar, né? E quem sabe até comer uma galinha. Que tal uma pamonha e milho assado? É bom também, pastor. Bom também. Então, eu levo a nata. Então a gente combina, a gente marca. Então, muito obrigado, né? Eu deixo agora o senhor livre, né? E tá bom, obrigado. Precioso, muito obrigado, um grande abraço. Eu amo a sua vida e amo a sua família. Um grande abraço. Obrigado. Né? Fico honrado. Deus abençoe. Amém, pastor. Muito obrigado. Tchau, tchau. Eita, glória a Deus, irmãos. Que tempo glorioso, que tempo precioso, né? Então, a você que está aí conosco, eu quero te dizer que essa live ela vai ficar salva, tanto aqui no meu Instagram, né, como nós vamos estar postando também lá no canal nosso no YouTube, né, e no Facebook da Igreja Verbo da Vida em Galã. Então, um grande abraço a todos vocês. Obrigado a vocês que estiveram conosco. Na próxima sexta-feira nós estaremos aqui de volta, soltando o verbo, né? Eu vou estar divulgando quem será o nosso convidado, mas sexta-feira, no mesmo horário, nós vamos estar aqui soltando o verbo, né? Então, como eu digo sempre, não é o fato de você estar do outro lado aí, ter participado conosco, ter ouvido a palavra, né? Até ter recebido a palavra, mas se você não praticar, você não vai desfrutar, você não vai colher. É importante que você pratique a palavra, porque é a prática da palavra que traz o resultado da tua vida. Então, seja praticante da palavra. Coloque em prática aquilo que você ouviu. Busque cada dia mais se santificar. Busque cada dia mais a conhecer ao Senhor. Porque quando nós nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. Então, Deus ele tem muito mais para a minha vida e para a tua vida. Então, amados, que você possa ser um praticante da palavra, não apenas um ouvinte, mas que você possa colocar em prática e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Então, um grande abraço a todos os irmãos, grande abraço aí ao irmão Val, a Joelma, né, a todos os que estiverem. Não vou começar a citar nome para eu não pecar com ninguém, não deixar ninguém de fora, mas muito obrigado por estarem conosco, que realmente você seja um praticante dessa palavra e que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Então, eu desejo e declaro graça, paz e favor de Deus abundante sobre a tua vida, no teu lar, em nome de Jesus. Então, que você possa desfrutar de tudo aquilo que você tem, que você tem em Deus, que você possa trazer a existência na sua vida, desfrutar de tudo que Deus tem para a tua vida. Então, um grande abraço a todos, sejam abençoados na prática da palavra, amo todos vocês e em breve estaremos juntos para a glória de Deus.
Sejam abençoados em nome de Jesus. Tchau, tchau.